e segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Quem Cristo herdeiro, que me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo o céu. Essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Declare: conta essa história cantando assim: foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história, conta essa história foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor pela vida de Jesus Cristo, pela vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você crê que Ele nasceu, que Ele nos ensinou o caminho que devíamos seguir e que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte
morte. Ó morte, onde está a sua vitória? O nosso Jesus, o nosso Jesus venceu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós possamos ter vida, uma vida eterna diante do nosso Pai, e não há outro como o nosso Deus. Jamais se viu, jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, e nós esperamos em Ti, Jesus. Tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador, e nós contamos essa história com o maior prazer, porque o Senhor nos livrou do pecado, da morte. Conta essa história, conta essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Aplauda o nome do Senhor. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero saudar aos colegas pastores, pastoras, a todos os irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade hoje à doutrina de número 9, da justificação do ser humano, a segunda parte. Mas antes, ouçamos a leitura da Palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tito, o capítulo de número 3, o versículo de número 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados por graça, tornemo-nos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Palavra do Senhor. Vamos realmente também lembrar do artigo, da justificação do ser humano nos nossos cânones, que nos diz o seguinte: somos reputados justos perante Deus somente pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por fé e não por obras ou merecimentos nossos. Portanto, a doutrina que somos justificados somente pela fé é muito sã e cheia de conforto. Palavras dos nossos cânones. Assim, dando continuidade sobre esse estudo, nós observamos o seguinte, meus queridos irmãos e irmãs. A partir das reflexões, como falamos na semana anterior, nós podemos também trazer à memória que a justificação pela fé é fruto dos movimentos reformadores. Em especial, foi um conceito fundamental para Martinho Lutero e todas as denominações que são oriundas da Reforma Protestante, como a nossa denominação, a Igreja Metodista. Não nos esqueçamos que foi a partir de um prefácio de Lutero, do livro de Romanos, como lemos na semana passada,
que o reverendo John Wesley, ele teve a sua marcante experiência do coração aquecido quando estava sendo lido aquele prefácio: "O justo viverá pela fé". Em nossa experiência com o Espírito Santo, não podemos descartar ou menosprezar uma base doutrinária sólida, pois a obra de avivamento não é alienante ou reflete em superficialidade doutrinária, mas, acima de tudo, é profundidade doutrinária com forte base bíblica. Só a fé, só a graça, só as Escrituras. Somente a fé, a graça e as Escrituras é que nos dão uma vida solidificada na palavra. Muitas pessoas também pensam que a obra do avivamento é uma obra superficial. Talvez hoje tenha sido visto desta forma o avivamento, porque fica somente como um movimento e não há profundidade no conhecimento bíblico da palavra de Deus, que é a base para todo e qualquer avivamento ou movimento do Espírito Santo de Deus. Assim, então, a doutrina da justificação, ela vem descartar qualquer ação humana que tenha como objetivo a salvação. Você não é justificado e salvo porque ora muito ou ora pouco, jejua muito ou jejua pouco, vai muito na igreja ou vai pouco. Tudo isso é fundamental, é importante, mas você é justificado não por nenhum mérito seu, não por aquilo que você faz, mas pela graça maravilhosa de Deus, que entregou Jesus. Você é justificado pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que pagou um alto preço para a justificação de todo o ser humano. Isso deve ficar bem claro entre nós. Sendo assim, nós metodistas entendemos que as nossas obras, elas são realizadas em Cristo Jesus e através de Jesus, como consequência de uma vida transformada, de uma vida justificada e não como busca de mérito. Eu não faço boas obras para buscar algum mérito para mim, mas eu faço boas obras porque Jesus transformou o meu coração, transformou a minha vida, é o meu Senhor, é o meu Salvador, e como isso é verdade, e a consequência disso é que eu faço as boas obras, não para me justificar, não para alcançar nenhum mérito, mas porque tenho uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então eu não busco nenhum mérito para mim mesmo, mas tudo é fruto da tradição, da bênção, da graça de Deus em um coração de servo, em um coração de serva do Senhor. E assim então nós entendemos a grande verdade que Jesus afirma em Lucas 17:10, quando diz: assim também vós, depois de haver feito tudo que vos tenho ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nós somos servos e servas inúteis, que fazemos apenas o que deveríamos fazer. O ser humano
que passa por um processo de justificação não é merecedor de nada, muito menos pode julgar-se melhor ou mais santo do que o outro. Quando sou justificado pelo Espírito Santo de Deus, eu não sou melhor do que você, ao contrário, eu sou teu servo, eu estou para te servir, para fazer com que a obra de Deus seja canalizada através da minha vida, para servir aos outros. O teólogo Paul Tillich, ele faz uma ótima abordagem sobre este tema, quando declara, dentro do pensamento protestante, que santos são pecadores justificados. Nisto, eles são iguais a qualquer pessoa. Repito, santos são pecadores justificados. Por isso são iguais a qualquer outra pessoa. A justificação, ela não vem, portanto, de nenhum esforço nosso, mas é a ação de Deus em nós. Portanto, não nos faz melhor do que ninguém. Paul Tillich ainda afirma o seguinte: o protestantismo não reconhece santos, mas reconhece a santificação. Que palavra maravilhosa essa de Paul Tillich, né? O protestantismo não reconhece santos, mas reconhece a santificação. Como afirma a palavra de Deus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. A santidade é um processo de Deus purificando a cada ser humano que foi justificado através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Wesley, ele também dizia que Deus nunca autorizou nenhum homem ou qualquer grupo a desprezar os outros e a tirar a liberdade de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Não é pelo fato que eu sou justificado que eu posso desprezar as outras pessoas. Não, ao contrário. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, justificado e justificada, ele não menospreza, ao contrário, ele valoriza o outro para que, da mesma maneira que ele ou ela foram justificados por Deus, possa levar Jesus para que essa justificação ela alcance o outro também. Um metodista, ele respeita o outro, ele não impõe a sua experiência, pois é responsável por sua relação com Deus e acredita que a experiência religiosa, ela é pessoal. Então eu tenho que te respeitar, porque eu não posso impor a minha experiência sobre a sua vida. A experiência ela é pessoal. Como eu tive a minha experiência com Deus, eu tenho que te respeitar para que você também possa ter a sua experiência com Deus. Isso não existe na vida de um verdadeiro metodista. Isto é reflexo da imposição religiosa e da intolerância que muitas vezes quer impor a sua experiência na vida do outro e fazer isso de maneira agressiva e absurda, né? Tal prática ela quebra o diálogo e, consequentemente, o respeito. A experiência religiosa que traz a justificação nos faz mais humildes e menos soberbos, menos teóricos e mais práticos, mais submissos e menos rebeldes, mais dados ao perdão e menos rancorosos, e sem raiz de amargura e, sobretudo, mais semelhantes a Jesus Cristo,
Portanto, afirmando assim o verdadeiro sentido de ser discípulo e discípula de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais humildade, menos soberba, isso é muito importante na vida de todos nós cristãos. Assim, então, nós temos a certeza de que a obra do Senhor na nossa vida, ela não nos faz prepotentes, não nos faz pessoas arrogantes, mas ao contrário, a obra da justificação, ela traz humildade, ela traz a cada um de nós um coração rendido ao Senhor, sem soberbas, sem hipocrisia, sem mediocridade. Nós, assim, então, saímos do farisaísmo e nos colocamos como pessoas semelhantes a Jesus, juntos da nossa comunidade de fé. Portanto, que Deus, através desta doutrina de número 9 do artigo de religião do metodismo histórico, a justificação do ser humano, possa estar falando ao seu coração da importância da justificação para nos trazer esse espírito de humildade, de servidão, esse espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos falar com Deus e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta noite, por esta palavra, que a tua bênção, o teu poder, a tua graça possa estar, Senhor, presente no coração de cada irmão, de cada irmã, que possa nos trazer uma justificação que nos faça mais humildes, menos soberbos, mais servos e servas uns dos outros, semelhante ao Senhor Jesus. Pai, tira do nosso coração qualquer prepotência, qualquer arrogância, porque isso nos afasta do nosso irmão, isso nos afasta da nossa irmã. Queremos viver uma espiritualidade e queremos também viver uma justificação que nos faça iguais, semelhantes ao nosso irmão e à nossa irmã, porque a experiência é com o Senhor e que assim nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Abençoa esta vida em nome de Jesus. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero deixar você aqui o nosso convite para estar conosco na nossa vigília regional do Coração Aquecido, dia 25 de junho, última sexta-feira do mês de junho. Essa vigília será dirigida pelo Distrito Sul de Minas Gerais, cujo superintendente é o reverendo Luiz Rampinelli. Você é o nosso convidado para estar conosco das 21 horas até a meia-noite do dia 25 de junho. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Você esteve no programa Quarta com o Bispo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.